Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami.本日ここに謹んで日本移民113周年開拓戦没者追悼法要、またここ数ヶ月の間にコロナウイルスのために尊い命を落とされたすべての方々の追悼法要も兼ねてお務めさせていただきます。振り返れば、私たちが故郷を遠く離れ、ブラジルの大地に降り立ち、113年が経ちました。新しい大地に夢と希望を抱きながら、多くのご苦労や身を割くような悲しみを家族や隣人と助け合うことで乗り越え、文字通り命を懸けて今を作り上げてくださったのです。お釈迦様は菩提樹の下で、すべてのものは一つとして独立しているものはない。すべてのものはつながりの中で存在しているという縁起の事実に目覚められました。しかし、縁起の中で支え合い、助け合って生きているはずの私たちも、大きくなりすぎた社会の中では、ましてや現在のようにコロナウイルスの恐怖と理不尽な悲しみの中で苦難の生活を送らなければならなくなったとき、その大切なことを見失ってしまうことがあります。共に支え合い、命を引き切ってきた先達の歴史に応えようとするとき、本日の法要が私たちにとって仏様の教えをたたえ、人と人とのつながりを確かめ、その尊さを伝えていける大切なご縁となることを念じます。2021年6月18日、敬って申し上げます。
Sou Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Nesta data nacional de imigração japonesa, diante deste altar sagrado, juntamente com todos que nos assistem, gostaria de elevar nossos sentimentos neste momento solene de encontro simbólico com nossos antepassados. Já se passaram 113 anos desde que os senhores, nossos pioneiros, se lançaram nesta empreitada em terras brasileiras, cheia de sonhos e de esperanças de uma vida melhor. Sabemos que, para muitos, não foi uma escolha, foi uma saída viável para continuar acreditando em dias melhores para si e para sua família. Juntaram as poucas coisas de suas casas, com a esposa e filhos, se atravessaram mares em direção à terra desconhecida. A realidade foi dura, com todos os senhores, e lamentavelmente, muitos pagaram com a própria vida. Hoje, 113 anos depois, com a nossa comunidade calculada em 2 milhões de seus descendentes, estamos aqui reunidos para expressar a nossa gratidão e reverenciar por todo o sacrifício enfrentado pelos senhores. O legado que recebemos dos senhores, envolvendo trabalho, dedicação, honestidade, lealdade, fez de nós, nipo-brasileiros, pessoas honradas, respeitadas nesta pátria brasileira. Também nos fez cidadãos comprometidos e dedicados com o crescente desenvolvimento do nosso país. Junto com nossos filhos, temos nos esforçado para transmitir aos jovens a essência de nossas raízes, cujos princípios estão embasados nos ensinamentos que recebemos dos senhores. Neste momento, também desejamos lembrar de nossas famílias que, longe do Brasil, trabalham e residem no Japão. Essa comunidade brasileira que, no ano passado, completou 30 anos de existência, também enfrentou e até hoje enfrenta muitas dificuldades. Esperamos que esses brasileiros tenham força e sabedoria para alcançar os seus sonhos. Ainda, diante deste altar simbólico do imigrante japonês, desejamos reverenciar a memória de milhares de vítimas da Covid-19, muitas delas nipo-brasileiras. Eram jovens, adultos, idosos, muitos no auge de suas atividades profissionais, que depois de lutar solitariamente num leito do hospital, sucumbiram aos ataques implacáveis do novo coronavírus. Desejamos que cada uma dessas almas tenha um descanso eterno e que o coração daqueles que perderam seus entes queridos seja reconfortado com o passar do tempo. Esperamos que esses momentos de aflição cheguem ao fim o mais rápido possível e possamos retomar nossas atividades normais com a tranquilidade. Ao finalizar, aos nossos pioneiros, as nossas raízes nesta terra brasileira, reverenciamos sua memória com nossa mais respeitosa e profunda gratidão neste dia dedicado à imigração japonesa no Brasil. 皆さん、こんにちは。Señoras, señores, bom dia a todos. Soy Ryosuke Kuwana, cônsul geral do Japão em São Paulo. Hoje, por ocasião da realização do culto budista em homenagem aos 113 anos da imigração japonesa no Brasil, gostaria de dirigir algumas palavras em memória aos pioneiros imigrantes que descansam nessas terras brasileiras.
Há 113 anos, o navio Casatomaru chegou ao porto de Santos em 1908. Os pioneiros deixaram a sua terra natal, o Japão, chegaram para a terra distante, o Brasil, trabalham arduamente para o desenvolvimento tanto da comunidade Nikkei como deste país, cooperando-se entre si e superando inúmeras dificuldades. Apresento o meu mais profundo respeito e gratidão a eles e aos seus descendentes. Atualmente, os 2 milhões de descendentes de japoneses desempenham atividades nas mais variadas áreas, sendo muito respeitados como bons cidadãos, conquistando sólidas posições dentro da sociedade brasileira. E ainda é uma verdade irrefutável de que a comunidade nipo-brasileira tornou-se a base das relações bilaterais entre o Japão e o Brasil. Neste dia da imigração japonesa no Brasil, todos nos renovamos as nossas convicções em trabalhar para desenvolver ainda mais o legado de nossos predecessores. Desde o ano passado, por causa do Covid-19, o mundo inteiro enfrenta uma crise sem precedentes, que acabou afetando imensamente as nossas vidas. Nesta ocasião, apresento as minhas sinceras condolências às vítimas desta pandemia. Esta pandemia é uma crise que ocorre uma vez a cada século, mas assim como a comunidade Nikkei veio transpondo inúmeras dificuldades, acredito que nós também poderemos superar essas adversidades, colaborando-nos mutuamente. Vamos todos juntar as nossas forças, empenhando-nos para ultrapassar essas dificuldades. Finalizo as minhas saudações, elevando as minhas sinceras orações pelo descanso eterno dos pioneiros imigrantes e as vítimas da Covid-19, formulando votos de muita saúde e prosperidade a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado. どうもありがとうございました。国際協力機構 JICA ブラジル事務所所長の江口正幸です。開拓戦没者追悼大法要にあたり追悼の辞を述べさせていただきます。また新型コロナウイルスによる犠牲者やご家族の皆様へも謹んで哀悼の意を表します。追悼の辞、この地に永眠されました先人の皆様に心から追悼の念を表します。日本から遠く離れたブラジルへ勇気を持って移住され、文化や習慣、気候の異なる国で苦闘を続けられたその並々ならぬご苦労に思いを馳せるとき、改めて畏敬の念を感じざるを得ません。皆様はブラジルの未開地に挑み、大地に種をまき、農業のみならず産業や商業などさまざまな分野で活躍され、ブラジル社会に多大な貢献をされました。そして現在200万人にもなるブラジル日系社会の礎を築かれました。先人の皆様方の偉大なる功績はブラジル社会において高く評価され、多くのブラジル国民が称賛しております。外国において日本人がこれほど感謝と尊敬の念を得ている国はブラジルをおいて他にはございません。これはひとえに先人の皆様方一人一人のご努力の積み上げの賜物であります。私ども国際協力機構 JICA は先人の皆様がブラジルで築かれた信頼をもとに当地で活動しております。広大なブラジルでさまざまな分野で深く根を下ろし築き上げられた今日の日系社会があってこそ、私どもはブラジルおよび日本の両国民の期待に応える活動ができておりますこと、心から感謝しております。 JICA はこれからもブラジル日系社会とともに日本とブラジルのさらなる友好関係に発展に寄与すべく精一杯努力してまいる所存でございます。どうぞこれからも私どもを見守り導いてくださいますようお願いいたします。2021年6月18日、独立行政法人国際協力機構 JICA ブラジル事務所所長江口正幸。 Em nome da Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, em Kyo,
Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder solidarizar, ainda que de forma virtual, na homenagem em memória dos 113 anos das chegadas dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Agradecemos a Butsuren por realizar o culto aos antepassados pioneiros neste dia 18 de junho, em que comemoramos o Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil. A nossa imensa gratidão aos antepassados pioneiros do Brasil, que tanto contribuíram para o engrandecimento do Brasil, da colônia japonesa e pela felicidade de cada um de seus familiares. Tenho a convicção de que os nossos antepassados pioneiros estão recebendo com regozijo a nossa homenagem e orações. Muito obrigado. 2021年は日本からの移民が到着して113年になります。ネット上での開催となりましたが、開拓者の皆様への大法要にお招きいただきありがとうございます。開催いただいた仏連の皆様のおかげです。現在の日系社会の繁栄と私たちの幸せは、亡くなられた方々の努力の証です。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。 Excelentíssimo Cônsul-Geral do Japão em São Paulo, Sr. Yosuke Kuwana, Excelentíssimo Sr. Renato Ishikawa, Presidente do Bunkyo, em nome de quem cumprimento os demais autoridades presentes e os telespectadores que assistem esta transmissão. Sou Toshio Ichikawa, Presidente da Federação das Associações de Província do Japão no Brasil. Hoje comemoramos o Dia Nacional da Imigração Japonesa, na passagem dos 113 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes no navio Caçatomar em Santos. A cerimônia que ocorreria junto ao Irehi, monumento construído no Parque Ibirapuera, em memória aos imigrantes pioneiros, mas este ano, novamente, não pudemos realizar presencialmente devido à persistência da pandemia do Covid-19. Isso deixa-nos entristecidos por não podermos render singelas homenagens póstumas aos nossos antepassados. Agradeço aos membros do Butsuren pela organização e realização desta cerimônia virtual de hoje. Muito obrigado. Quero lembrar a todos que nos assistem, o Monumento Irehi foi construído em memória a todos os imigrantes que aportaram neste longínquo Brasil e também em memória aos que morreram durante a viagem. Que todos descansem em paz. Vale lembrar, nessa data nacional da imigração japonesa, o valor da contribuição dos antepassados e seus descendentes na construção dessa sociedade brasileira, lastreados em princípios e valores de respeito e ordem, de resiliência e valorização da pesquisa, da cultura, da educação e do conhecimento. Sentimos-nos gratos pelos legados que nos deixaram e orgulhosos de sermos parte dessa sociedade brasileira pujante. Quero finalizar o meu discurso, em nome dos presidentes das associações das províncias, desejando saúde e paz a todos os presentes e aos telespectadores, e também alertando sobre os riscos da Covid-19 que continua, vacinando-se e tomando cuidados para evitar o contágio. Muito obrigado.
苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏の上善ことを南無十法三世一切上十三も愛民苦をしたまえ。Bom dia a todos, meu nome é Sentiu Takasaki, presidente da Federação das Escolas Budistas do Brasil. Hoje estamos celebrando a solenidade memorial pelos 113 anos da imigração japonesa no Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia está sendo transmitida online devido às restrições da pandemia do novo coronavírus. Concomitantemente, prestamos orações às almas de todos os falecidos vitimados por esse terrível vírus. Às famílias que perderam seus entes queridos, nossos profundos sentimentos. Diuturnamente, estamos orando pela mais rápida erradicação da pandemia e que todos que contraíram a doença possam se recuperar da melhor forma possível. Rogo para que continue se cuidando e vacine-se tão logo for possível. Com paciência e esperança, brevemente passaremos por essa fase. Anualmente, nessa data do Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil, celebramos o culto em memória aos pioneiros que bravamente superaram as adversidades para deixar como legado uma vida de reconhecimento e respeito aos seus descendentes. A adaptação no país não foi uma tarefa fácil. O clima, a língua, a cultura, os costumes eram totalmente estranhas e as condições de trabalho precárias. Não bastasse isso, por serem diferentes no porte físico e na fisionomia, sofreram muitos preconceitos e discriminações. Tudo isso não os desanimaram. Isso porque vieram de um país onde foram educados com os mais nobres valores como solidariedade, honestidade, dedicação ao trabalho, respeito e, através da religião, o espírito da paciência e da resiliência. Para amenizarem a saudade da terra natal, fundaram associações onde realizavam atividades culturais como dança, culinária, canto e atividades esportivas como o beisebol e gincanas. Cada kaikan representava um micro-universo do Japão. As religiões budistas que aqui vieram também desempenharam um papel fundamental na vida desses imigrantes. Além da assistência espiritual, possibilitaram enterrar os entes queridos e a promoverem cerimônias e cultos póstumos aos seus antepassados, conforme a tradição budista japonesa. Para fomentar ainda mais as atividades dos imigrantes, foram criadas cooperativas e também um banco, hoje inexistentes. Além disso, conseguiram conquistas como construção de hospitais, casas de repouso e outras entidades assistenciais. Os tempos mudaram. A miscigenação e a aculturação é algo inevitável. Mas aqueles que ainda possuem o sangue japonês circulando na veia nunca devem esquecer dos sofrimentos dos nossos pioneiros e os valores deixados por eles. Foi através desses valores que conquistamos o reconhecimento
e o respeito da sociedade brasileira. E hoje podemos atuar com muito orgulho e dignidade em todas as atividades da sociedade. Antes de encerrar, apresentarei um conto budista que diz o seguinte: era uma vez na Índia um homem muito rico, mas ao mesmo tempo muito tolo. Certa vez ele viu uma bela casa de 3 andares e ficou encantado e fissurado pelo 3º andar. Com inveja, ele desejou também morar numa suntuosa casa com o 3º andar e logo contratou um construtor para iniciar as obras. Dessa forma, o carpinteiro começou pela fundação, depois construiu o 1º andar, depois o 2º andar, e quando ia construir o 3º andar, o homem rico apareceu para vistoriar a obra e, frustrado com o que viu, gritou com o carpinteiro: eu não mandei você fazer o alicerce, o 1º andar e muito menos o 2º andar. Eu disse que queria o 3º andar. Vamos, construa logo o 3º andar. Muitos dirão: que conto absurdo e sem graça. Mas assim agem muitas pessoas no dia a dia. Buscam alcançar o sucesso e a prosperidade sem a base do esforço e do sacrifício. A imigração japonesa no Brasil é um exemplo de que a prosperidade e a felicidade de um povo se alcança com trabalho, educação, perseverança, honestidade e solidariedade. Portanto, vamos continuar agradecendo e mantendo esse espírito dos imigrantes e trabalhar cada vez mais para que possamos construir uma sociedade cada vez melhor. Nosso muito obrigado.